Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Ariane Torres e neste vídeo vou ensinar a fazer esta peça. E lembrando que se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres para que eu possa curtir o seu trabalho. Então, vamos ao passo a passo. Aqui eu tenho já 2 bojos em crochê prontos. Você pode usar essa técnica para qualquer modelagem, inclusive aqui no canal temos vídeos de tops de biquínis para você confeccionar o seu. Eu vou tirar a medida com um pedaço de plástico transparente, pode ser aquele plástico de encapar cadernos ou um saquinho plástico mesmo, desde que ele seja transparente. E a canetinha de retroprojetor, que é aquela canetinha que escreve sobre o plástico. Eu vou pegar a medida, esses 2 bojos são peças iguais. Então, eu posiciono o saquinho plástico sobre a minha peça, alfineto para que ele não saia do lugar. E eu vou tirar a medida bem aqui na linha do contorno, não preciso deixar folga de costura, porque o forro vai ficar na parte interna e ele precisa ser um pouquinho menor do que a peça, justamente para não aparecer no lado do direito. Aqui na base desse bojo tem um passante, então eu não vou tirar a medida com o passante, porque ele não precisa de forro. Eu venho aqui em cima e pego na linha acima do passante. Olha só, então eu tirei a medida bem pertinho da margem do meu crochê. Agora, eu tiro os alfinetes e eu vou transferir esse desenho para um papel, pode ser papel craft ou sulfite, algum papel que você tenha aí para moldes. Eu vou recortar aqui o excesso de plástico, só para facilitar. Aqui, então, eu tenho o meu papel craft, eu vou posicionar essa parte é onde eu risquei. Então, aqui eu tenho o meu risquinho da caneta de retroprojetor para baixo, porque a minha intenção é transferir esse risco para o papel. Eu alfineto. E eu vou contornar com um lápis, passando por cima aonde eu tenho o meu risco de canetinha de retroprojetor. O que vai acontecer? Ele vai formar, olha, como se fosse um carbono, passando a caneta de retroprojetor para o papel. Então, essa fricção aqui do lápis transfere o risco para o papel craft. Olha só. E agora, eu recorto exatamente na linha do risco e eu vou ficar com um molde assim. Como essa peça é uma peça simétrica, você pode dobrar ela ao meio, bem certinho, e aparar aqui, porque normalmente quando a gente tira a medida, pode ser que fique um lado diferente do outro. Então, você acerta direitinho para ela ficar com os 2 lados iguais. No caso da calcinha, você vai tirar a medida separado, frente e costas, porque senão vai ficar um molde muito grande e a gente acaba não aproveitando bem o tecido. Neste caso, eu dobro a peça ao meio, porque ela também é simétrica, e aí eu tiro a medida, aqui, olha, tem o moldezinho da frente, acrescentando 1 centímetro aqui no cavalo do biquíni, porque nós vamos fazer uma costura. Então, a peça eu não tiro com margem, porém, aqui eu deixo 1 centímetro, tanto na frente quanto nas costas. Depois de tirar a medida da frente, eu faço a mesma coisa nas costas, dobrando aqui ao meio. Tirei o molde das costas, deixando também 1 centímetro aqui de margem. Para transferir esse molde da calcinha, como eu tirei ele pela metade, eu coloco no papel ele inteiro. Então, eu dobrei o papel ao meio e passei o risco da mesma forma, com a margem de costura. E aí, nós vamos cortar no tecido
Para forrar as peças de moda de crochê, eu recomendo tecidos que tenham um pouco de elasticidade. Essa daqui é um tecido sintético, conhecido como elanquinha. Você pode usar para forrar tops e saias. Aqui a viscolaicra e também a malha de camiseta. Para as peças de calcinha de biquíni, eu prefiro esses tecidos que eu acho que em contato com a pele, direto na mucosa, são mais confortáveis e mais respiráveis. Então, a calcinha eu vou forrar com esse tecido de malha, mas também com a viscolaicra fica muito bom. O biquíni eu vou forrar com a elanquinha. Outra coisa importante para você observar é que se for um top ou uma calcinha com um ponto mais vazado, o ideal é que você coloque uma cor próxima da cor do crochê, ou uma cor neutra, preto, ou um tom de pele, como esse daqui. Então, eu vou transferir o risco, agora com a canetinha fantasma. Eu dobrei aqui o meu tecido ao meio, porque em cada bojo eu vou colocar duas partes de tecido. Então, eu dobrei direito com direito, posicionei o molde e risquei com a canetinha fantasma. Eu vou passar uma costura exatamente na linha do risco, deixando uma abertura aqui para desvirar as peças. Depois, eu recorto o excesso de tecido que fica ao redor. Então, tá aqui, olha, os dois bojinhos já costurados ao redor. E, se você for costurar na máquina doméstica, lembre-se de trocar a agulha para essa agulha aqui, que tem o detalhezinho dourado, que é a agulha de ponta bola, indicada para tecidos de malha. Aí, eu recorto ao redor. Desviro. E fecho essa abertura, que pode ser com pontinhos à mão ou na própria máquina de costura, uma costurinha reta aqui, para fechar a abertura. Aqui eu já tenho as duas peças prontas, eu acabei rebatendo a costura em toda a volta, não fechei só a parte de baixo. E agora, você vai posicionar aqui no lado avesso do crochê, alfinetar, e aí nós vamos costurar à mão. Esse passo eu prefiro costurar à mão, mas também dá para fazer na máquina. Aí você coloca uma cor bem próxima da cor do seu crochê. Aqui em todas as costuras eu usei a linha Drima, pode ser a Drima Eco Verde também, ou a corrente laranja, que são linhas sintéticas. E aí, você vai pegar um pontinho aqui no crochê e fazer uma costurinha de alinhavo, pegando um pontinho no forro e um pontinho no crochê. E aí, você vai costurar toda a volta e a peça já estará pronta. No caso da calcinha do biquíni, como eu já mostrei, né? A gente tirou o molde, frente e costa separadamente. E aí, eu vou juntar as duas peças pela parte aqui de baixo. Eu junto direito com direito, uma parte da frente, uma parte das costas, e passo a costura aqui. Direito com direito, nas duas peças. Depois de costurar as duas partes, eu abro. Aqui, esse excesso de tecido, você pode retirar, para não ficar um volume muito grande no entrepernas.
Junto direito com direito, e aí faço o mesmo processo. Passo uma costura aqui, tudo ao redor, deixo uma abertura para desvirar, desviro, fecho a abertura, e aí posiciono aqui, coloco aqui por dentro, e faço o mesmo pontinho de costura com a agulha de mão. Já costurei o forro da calcinha, desvirei, rebati a costura. E aqui, olha, esse biquíni também tem passantes na lateral, então eu não tirei a medida deles no molde, assim como eu fiz no bojo, na parte de baixo. E aí, depois de costurar, costura à mão, as peças estarão forradas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.